senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, daremos início a nosso culto ecumênico. Neste momento, vamos dar início à ação de graças pela formatura dos cursos Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Administração, Ciências Contábeis, Educação Física Bacharelado, Educação Física Licenciatura, Enfermagem Bacharelado, Logística, Mediação, Gestão de Conflitos, Pedagogia, Secretariado, Terapia Interativa e Complementares, pela Faculdade Unopar, Sete Lagoas, Minas Gerais. É com imensa alegria que eu, Ana Cristina Valisto da Cunha, tenho a honra em ser comentarista neste memorável acontecimento. E é com emoção que convido os formandos da Faculdade Unopar da turma agosto 2023 a adentrarem neste recinto. Mas à sua frente alguém caminhava, o povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó na estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, somente tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, porém tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando rezava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, perdoa-se às vezes, não creio em mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, perdoa-se às vezes, não creio em mais nada. Vem, eu mostrarei que o teu caminho te leva ao Pai, e guiarei os passos teus, e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim, de onde vim, pra onde vou, a tua luz verei também. Durante esses anos, estivemos juntos em busca de um ideal comum. Caminhamos por estradas repletas de altos e baixos, momentos que muitas vezes foram difíceis, com os quais crescemos e amadurecemos. Queremos, através dessa celebração, expressar
a nossa gratidão a Deus, reconhecer nossas falhas e suplicar graças e proteção para a nova etapa de nossas vidas. Não é um ritual de passagem, é, na verdade, testemunhar uma convivência rica em experiência de imagens, sentimentos dos anos. De muitos anos de estudo, né, gente? De conhecimento, de construção do saber, que se eternizarão com o tempo. É tempo de agradecer e bendizer os passos dados a si, ao tempo, e não é hora de parar, e sim de continuar. Para presidir este culto ecumênico, convido o ministro Felipe Rangel, o pastor evangélico Carlos Geraldo Ferreira, representante espírita Michel Pereira Costa, boa noite a todos. É muita satisfação estar aqui hoje, nessa data importante para vocês formandos e também para os familiares e amigos. Todo tempo de conclusão é um tempo de agradecimento e o início de missão. Então que vocês hoje se sintam agraciados por este momento. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para uma proposta de ação de graças. Então, a todos os formandos, sejam bem-vindos, familiares, da mesma forma. E o tempo que aqui passamos, ele é pequeno. Então, que todos, a partir deste momento, aqui estejam para viver este tempo onde estamos dedicando a ação de graças ao nosso Deus. Boa noite a todos. Que a paz de Cristo que nos reuniu nessa noite seja no coração de cada um aqui presente e que sintamos essa paz viva aqui nessa noite através desse evento que foi pensado com todo carinho para os formandos e para os familiares aqui presentes. No meu trabalho
absorvidos pela procura do material e do temporal, sem pararmos para pensar em Deus e na sua presença no nosso dia a dia. Reconheçamos nossas fragilidades e peçamos a Deus perdão por nossas falhas. Senhor, esperamos que o momento da despedida seja um verdadeiro encontro. Por isso, oferecemos a nossa gratidão àqueles que nos surpreenderam e as nossas desculpas àqueles que, por motivos desconhecidos, sempre nos criticavam. Oremos. Senhor, sabemos que é sempre mais fácil desistir do que continuar tentando. Pedimos perdão pelas vezes em que ficamos formulando desculpas por nossas limitações e fracassos. Antes mesmo de tentarmos novamente, oremos. Senhor, tem piedade de nós. Meu amigo, tu me conheces bem, sabes tudo de mim. Eu errei outra vez e quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço ter outra chance e tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende e queima e flame me faz ser louco. Com o perdão de Deus, nos tornamos novas criaturas. Ele nos deu a paz em sinal de agradecimento. Vamos louvar a Deus com nossas palmas. Não quero interromper, eu sei.
Dai-nos a coragem de poder mudar o que é preciso em nós e derramai vossas bênçãos sobre estes irmãos que hoje celebram a formatura. Ajudai-nos a caminhar pela vida iluminados pela fé, frutificando em boas obras, a fim que contribuam para a construção de um mundo mais fraterno e justo, que seja sinal do vosso reino presente no meio de nós. Amém. Nós, formandos, que debruçamos sobre tantos livros e apostilas, reconheçamos aqui a importância e a preeminência da Palavra de Deus. Antes de ouvir as leituras bíblicas propostas para essa celebração, vamos receber das mãos da nossa colega Janice Aparecida Soares a Bíblia Sagrada. Sei também que me conheces, se me assento, me levanto, conhece os meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Tu me celaste toda, tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Até o céu, sei que ali também te encontro, está minha calma, sei que ali também me ama. Bem-aventurado o homem que não anda no aconselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios, ouço Deus
Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a lavoura dá luz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. A palavra do Senhor é a luz para o nosso caminho. Se a acolhermos e a colocarmos em prática, descobriremos que o tesouro maior é fazer de Deus o centro de nossas vidas. Por isso, fiquemos de pé para ouvirmos a voz de Deus que será proferida pela nossa colega Kênia Cristina de Souza e o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Boa noite a todos. A palavra do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei. E respondendo, ele disse: amarás ao Senhor de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondendo-te bem: fazei isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E casualmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de lá. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de lá. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, e levou para essa estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: cuide dele, e tudo mais que ele gastar, eu te pagarei quando voltar. Qual foi desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Amém. E graças a Deus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais e braço
tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a verdade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Desses formandos aqui presentes, hoje é dia de alegria pela conclusão de mais uma etapa. Para alguns ainda precisam passar por prova para conseguir os seus registros, para outros já estão prontos para o exercício da profissão. Mas uma coisa que nós sempre falamos, nós não podemos esquecer de um bem maior que trouxe vocês até aqui hoje. É um bem maior que durante todos esses anos sustentaram vocês nos tempos de aflições, nas tempestades, nas preparações para as avaliações. Muitas vezes pode ter pintado o cansaço, o indício de querer parar. Muitas vezes o tempo não ajudava para o estudo, mas vocês conseguiram. E o Evangelho de hoje ele é muito notório. O que eu faço para conseguir a vida eterna? Quais caminhos que eu devo percorrer? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Em um mundo que vivemos, amar a Deus sobre todas as coisas, a vocês que estão como familiares, é um desafio muito grande. Muitos de vocês já formados já devem ter constituído famílias, alguns podem já até ter filhos, mas a família é um alicerce que depois de uma pandemia ainda continua desestruturada, porque falta o amor de Deus dentro de casa, falta o amor de Deus em Jesus Cristo no próprio dia a dia, porque nas noites escuras é que nós procuramos a Deus. Aí nós ouvimos aqui agora a parábola do bom samaritano. Engraçado, passou um sacerdote, passou um levita, e foi um samaritano que conseguiu ajudar aquela pessoa que estava passando necessidade. E quantos de vocês já passaram necessidades durante todo esse tempo de estudo? Dentro da sua casa, fora, aos familiares também, que muitas das vezes tiveram que esforçar para que eles conseguissem concluir, vencer mais uma etapa. A vida é feita de desafios, mas os desafios eles não podem retornar a Cristo somente na hora quando nós precisamos. Às vezes, andar pela estrada de Emaús é um caminho que todos necessitam fazer, mas reconhecer o próprio Cristo que está ali do seu lado é uma tarefa que hoje o mundo atual já não tem aberto. A juventude hoje é presa em um celular, em tecnologias. A juventude de hoje não tem mais o diálogo. Dentro das casas não conversam, não dialogam. Esquecemos que nós também devemos ter vocações. Até para ser pai, até para ser mãe, precisa de vocações, como também no campo das profissões. Para vocês chegarem e atingir esse patamar de hoje, vocês vão ter grandes desafios daqui para frente, porque pessoas vão chegar até vocês. Dependendo da profissão ou todas, vocês irão ser portadores de ajuda a essas pessoas.
Pessoas muitas vezes que vão chegar fracas até vocês. E o que vocês vão virar para essas pessoas? O mundo, somente o dinheiro, ou o próprio amor, o reconhecimento de Cristo naquela própria pessoa, que é um desafio hoje, de não trabalharmos somente para o retorno financeiro, mas para a satisfação humana, de não procurarmos a Deus somente nas necessidades e de aflições, como muitos de nós aqui fazemos. Por isso que o seio familiar, ele se desestrutura, porque falta, como nessa estrada de Emaús, reconhecer o próprio Cristo que está ali do seu lado te dando sinais, que em noites escuras nós perdemos essa centralidade. Antes de concluir, nós não estamos aqui para citar dogmas, para aprofundar inteiramente o Evangelho, porque hoje o bate-papo é inteiramente com vocês, com a família de vocês, com todos que orientaram vocês a estarem aqui hoje. Primeiramente, a família ela precisa estar estruturada para que consigamos enxergar a necessidade do outro, como nós vimos agora no Evangelho. Enxergamos Cristo quando nós queremos enxergar, mas desprezamos os seus sinais diários quando nós já estamos cheios do querer, cheios do próprio poder, mas quando vem as noites escuras, novamente nós, se não tivermos o Cristo e aí buscarmos Ele, nós desestruturamos totalmente. Que esse caminho que se inicia para vocês, para muitos já devem ter iniciado, possa ser um caminho de abertura para com o próximo, de abertura para consigo, de entendimento com o outro e respeito com o outro. Quem sabe, ou na certeza, o mundo ele precisa de pessoas que escutem. E aí nós temos a diferença do ouvir e do escutar. Porque quando eu não dou a importância para o outro, eu estou ouvindo. Quando eu absorvo, e no campo de profissões de vocês precisam escutar. Porque às vezes a chave do resultado e a satisfação profissional, ela se encontra no escutar. Que o próprio Cristo, o Senhor da Messe, possa orientar vocês daqui para frente, independentemente do campo. Se você é católico, se você não é católico, o que você professa, a centralidade precisa atingir o próprio Deus. A satisfação ela vem ali. E por fim, lembremos sempre, não sei se vocês já conseguiram ver o trigo e o joio. Se vocês não conseguiram distinguir a diferença de um e de outro, o trigo e o joio podem parecer idênticos, mas aquele que tem o fruto por dentro, que serve para o sustento, é o próprio trigo. Que vocês possam ser trigo na vida das pessoas, na vida profissional, e que não deixe que o joio tome conta, porque o joio ele esfarela na mão. Que possamos perceber toda essa necessidade de transformar o dia a dia um mundo melhor, que preocupa com o outro, na ajuda das pessoas que precisam de vocês neste momento. Que assim seja. Formandos, familiares aqui presentes, a homilia dessa noite traz como referência uma parábola, onde até mesmo aqueles que não têm familiaridade com a Bíblia ou a leitura da Bíblia têm conhecimento deste episódio que recebeu o nome de parábola do bom samaritano. E tudo começa
com uma pergunta, e tudo continua com uma reflexão. Jesus, ele tinha uma capacidade gigantesca de fazer as pessoas refletir. E nesta noite, quando estamos no propósito de agradecermos por este tempo de caminhada de estudos, aonde vocês estão neste processo de formatura, aonde estamos num culto de ação de graças, por esta jornada que termina iniciando outra, é importante nós entendermos, através da reflexão, aquilo que muitas vezes a palavra de Deus nos coloca, para que nós possamos viver melhor a vida. A palavra de Deus diz que tudo que na Bíblia está escrito para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, nós temos uma vida para viver, e viver a vida torna-se desafios em muitos momentos. Mas nesta reflexão, quando um doutor da lei, ou seja, aquele que tinha conhecimento da lei, numa tentativa de desafiar o Senhor Jesus e colocá-lo numa situação difícil e constrangedora, vai estabelecer perguntas e segue com uma segunda pergunta, onde Jesus então estabelece uma reflexão. E nessa reflexão ele fala a respeito de um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Quando Jesus então narra este fato, a exemplo de muitas outras parábolas, ele estava falando daquilo que as pessoas conheciam. Ele não inventou uma estrutura de história. Jerusalém ficava no alto, Jericó ficava no baixo, e era uma estrada de 27 quilômetros, e uma estrada ruim que dói na época, uma estrada difícil de passar, uma estrada estreita, onde havia lugares perigosos, muita facilidade para emboscada, mas era uma estrada de movimento onde as pessoas passavam. Quando Jesus disse então, e um sacerdote que descia, da mesma forma, ele não estava criando uma fábula, porque ali era caminho de muitos sacerdotes. Muitos sacerdotes executavam suas atividades sacerdotais em Jerusalém, mas no entanto moravam em Jericó. Da mesma forma levitas, da mesma forma outros que tinham exercício sacerdotal em Jerusalém. Mas era uma estrada onde passavam viajantes, era uma estrada onde as pessoas tinham como caminho para chegar em outros lugares daquela região. Então Jesus usou algo que eles conheciam para trazer uma reflexão, a exemplo de outras parábolas. Por isso que causa um choque, porque ele vai dizer que nessa estrada também passa um samaritano. Ali era caminho do samaritano. E nessa reflexão ele mostra que o sacerdote passa, e ele não vai fazer caso algum de um homem que na emboscada, passando por aquela estrada, sofre um assalto, apanha, fica machucado, e como morto na estrada, agora é cenário para aqueles que estão descendo e também aqueles que estão subindo. E ele então faz a referência de um religioso que passa, vê aquele homem naquele estado e nada faz. Da mesma forma, um levita, que é um auxiliar, também nada faz. E ele faz referência agora a um samaritano.
que tomou uma atitude diferente, que viu aquele homem caído e teve compaixão dele e o enxergou como alguém que precisava de ajuda, e ele seria o instrumento de ajuda para salvar aquele homem. Os samaritanos, eles não combinavam com os judeus. Foi uma situação difícil para os judeus ouvir uma narração reflexiva de Jesus, mostrando que um samaritano foi quem ajudou aquele homem que caiu nas mãos dos salteadores e ficou ali todo machucado. E a partir então da reflexão, vai gerar então uma outra resposta para aquele doutor da lei. E ele então vai dizer: aquele que usou de misericórdia com aquele homem. Jesus então faz uma reflexão, e nessa reflexão nós trazemos para essa noite de ação de graça e de agradecimento a sua reflexão de que a estrada de Jerusalém para Jericó é a tua vida, aonde as pessoas estão passando por você, e aonde você está passando por pessoas, e aonde muitas vezes você passa por pessoas machucadas, você passa por pessoas necessitadas, e muitas vezes necessitadas de um acolhimento, de uma palavra de coragem, de uma palavra de vida, e no entanto nós passamos de lá. Mas também você vai estar muitas vezes na posição deste homem que foi assaltado, que foi machucado, e você então nessa estrada da vida vai vivendo machucado, com os seus problemas, com as suas dificuldades, e as pessoas são indiferentes, elas não prestam atenção em você. E muitas vezes quem vem te acolher, quem vem te acudir, é quem menos você espera e que chega, e o nome dele é samaritano, ou seja, alguém que você não esperava. Então Jesus mostra a necessidade que nós temos de refletir, que na nossa vida nós precisamos cuidar da vida, cuidar das coisas da vida, mas também prestar atenção em quem está ao nosso lado. O próximo, ele pode estar distante, mas ele se torna próximo a partir da sua atitude, e a partir então da nossa atitude nós podemos mudar e transformar a vida das pessoas. Através da nossa atitude nós podemos estabelecer uma mensagem de vida para as pessoas. Há muitos neste momento fazendo coisas horrorosas por falta de Deus, por falta do temor de Deus, quando muitas vezes também faltou o próximo para chegar e dar uma palavra de vida, uma palavra que pudesse mudar o pensamento, uma palavra que pudesse mudar o caminho. Por isso, a reflexão desta noite é extremamente pertinente, encerrando a minha fala, para todos os formandos, porque no exercício da atividade, da sua profissão, aqueles que irão te procurar vão se tornar o seu próximo, e você será então alguém para curar feridas. Você será agente motivador na vida de muitas pessoas que precisam dos seus serviços. Mas a partir do momento em que você também estiver no exercício das suas atividades, entendendo que esse é teu próximo, use de misericórdia com ele. Faça com que a tua profissão seja uma simbologia de uma vida melhor para as pessoas que vão chegar a você. Deus abençoe. Muito obrigado. Boa noite a todos. Para a nossa reflexão dessa noite, a gente gostaria de trazer um texto, o título dele é Semimonstros. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu no poder de ladrões que o despojaram.
cobrindo-o de ferimento e o deixando semi-morto. Começa Jesus o ensinamento inesquecível da parábola. Em todos os tempos encontramos também semi-mortos da alma nas estradas do mundo. E caídos de golpe de incompreensão, os desorientados pelo ateísmo, empurrados para o nevoeiro do sofrimento, os mutilados de espírito que a calúnia atropelou em pleno trabalho, os cansados de solidão, os que se emaranharam nos espinheiros da revolta, os envenenados de desespero, os perseguidos pela dúvida destrutiva, os prisioneiros da obsessão, as vítimas do desânimo, os que subiram sobre a hipnose de sugestões infelizes, os feridos de angústia, os que foram esquecidos nas sombras da ignorância, companheiros do mundo, sois espíritos eternos, em viagem educativa na escola e na oficina do planeta. Ao término da jornada, colhereis o que aprendestes e colhereis o que semeastes. A terra é tão somente estalagem a que chegastes ontem e a qual partirás amanhã. Acumula os tesouros de felicidade futura, abençoando-os pelo estudo e servindo aos outros. Quando puderdes, sobretudo, meditai nos outros viajores, condições mais difíceis que as vossas, e aproveitai o vosso privilégio de entender e auxiliar. A reflexão que o irmão trouxe foi muito importante, porque vocês acabam de se formar e é dada a vocês a oportunidade de auxílio, né? Porque o trabalho que vocês vão exercer é uma oportunidade de auxílio aos companheiros que vocês vão encontrar na jornada. E a gente espera que a gente sempre seja o samaritano, que a gente pouco seja o levita e tão pouco seja o sacerdote, que a gente seja sempre o samaritano que estende a mão e que olha o outro com esse olhar de fato de misericórdia. Que nós tenhamos de fato essa misericórdia de fornecer o auxílio necessário para que os companheiros de jornada não se sintam tão perdidos. Que nós sejamos a resposta do pedido que alguém fez nessa manhã em oração. E que todos os dias nós sejamos essa resposta no nosso ambiente de trabalho. Que a paz de Jesus permaneça no coração de cada um de vocês. E muito obrigado. Estou neste momento aqui, em tuas chagas vou seguir, cura-me, e lava meu passado com meu sangue derramado, Senhor. Ainda dói dentro de mim os erros que eu cometi. Cura-me, e lava meu passado com meu sangue derramado. Vencer a morte, pois foi esse mão que me sustenta. Tu és o Deus que me alimenta. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor. Enxuga
Cheios de confiança, vamos orar ao Pai pelas necessidades de todos, entregando a Ele todas as preocupações e os nossos desejos. Mestres, e por todas as pessoas cujas presenças nos estimularam e de nós recebem sincero agradecimento, e de Deus a recompensa pela dedicação, compreensão e solidariedade pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por nós, formamos, para que nada nos prenda, nada nos limite, nada nos acorrente no nosso sono ao chão, para que nada escravize os nossos sonhos e pensamentos. Pedimos. Deus de bondade, nós agradecemos de coração a conquista dos formandos aqui presentes. Acolhei os pedidos de cada um e ouça suas preces em favor de todos que necessitam. Concedei, por vossa graça, a riqueza do vosso Santo Espírito, para que sejamos transformados e vivendo segundo a vossa vontade. Amém. Estas ofertas simbolizam e expressam nossa vida, nosso trabalho, sinal da nossa própria entrega. E em sinal de gratidão e reconhecimento ao nosso Deus, os formandos apresentam ao Deus suas ofertas. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que render te adorar.
distância. Boa noite a todos. Homenagem aos pais ausentes. Esse grande dia chegou. Passaram-se 3 anos que dividimos muitas emoções, alegrias, frustrações e medo. Em nenhum momento pensamos em desistir. Sabe por quê? Porque contamos com a colaboração uma das outras. Mas que não podemos nos esquecer que começamos essa jornada em meio a uma pandemia, que nos privou de 2 anos de convivência e que infelizmente perdemos muitas pessoas que amamos. Essa homenagem é para eles e para muitos entes queridos que perdemos antes mesmo da pandemia, como para mim. Antes mesmo da pandemia, como para mim, a minha amada mãe, que me deu o princípio necessário para ser a mulher que sou hoje, mas que infelizmente me deixou há 22 anos, mas que sempre será a verdadeira razão de eu não deixar de lutar para que meu sonho fosse possível. Quem de vocês aqui presente não tem alguém que seja a razão da sua conquista? Hoje me sinto grata porque estou aqui, primeiramente a Deus, que me permitiu estar aqui hoje com todos vocês. A minha mãe, que apesar das dificuldades, não desistiu da minha formação. A minha família, que continua me apoiando até os dias de hoje. E a Unopar, que me possibilitou essa formação. Agora, neste momento, peço a todos que, assim como eu, que tenho um ente querido ausente, que preste essa singela homenagem.
como filhos e filhas de Deus da vida, irmãos e irmãs, queridos formandos e formandas, em Jesus Cristo, iluminados pelo Espírito Santo, queremos com amor e confiança cantar a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Todos de pé. Que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Aumentai nestes jovens formandos a sabedoria e o amor pela verdade, para que sirvam o vosso povo de todo o coração. Louvado seja, Senhor. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das vossas mãos.
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde no seu amor. Há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós. Abençoa a esses formandos, conduza-os pelo caminho da fé, da caridade e do amor. Amém. Senhor, mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nessa vida, Ele me fez recordar. Cenas das horas felizes em que a mesa era torta na onda da ceia, enquanto eu havia passado, ficaram 2 pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou que a seus passos eu caminhava voando. Foi um tempo muito difícil. Estudo, dedicação, paciência, cansaço e persistência. Chegamos até aqui. Essa realização pessoal concretizou-se através de muita luta e esforço. Mesmo que às vezes parecesse impossível, não desistimos. Buscamos dentro de nós uma força para continuarmos. Sabíamos que chegaria este dia em que cada um seguiria o seu caminho. A separação agora nos faz sorrir e chorar. Iremos levar para sempre tudo que vivemos juntos e teremos consciência de que ainda há um longo caminho a percorrer. Esta é só uma das etapas. Apesar do tempo que possíveis tropeços, valeu a pena ver o brilho presente no olhar de cada um. Desde o dia em que tudo começou, permaneceu intacto, e que possamos acreditar sempre na beleza dos nossos sonhos e na capacidade de realizá-lo. Agradecemos muito a Deus por estarmos juntos até hoje, e que tudo o que fizemos daqui por diante seja abençoado por Deus. Agradeçam ao Senhor por esta alegria e responsabilidade. Agradeçam pelos colegas que enriqueceram a sua sobrevivência. Agradeçam pelos pais, mestres, amigos e familiares, que fizemos de tudo para estarem aqui. Agradeçam pela luta, pelo sofrimento, pelo amadurecimento e pela busca que empreendemos juntos. Antes de partirem dessa celebração, caros formandos, é importante que não esqueçam dos humildes, dos pobres, daqueles que, por causa de individualismo, foram privados de ter o mínimo necessário de dignidade humana. É com profunda emoção que encerro minha participação neste culto ecumênico.
onde tive o privilégio de compartilhar com todos vocês neste momento único de suas vidas. Muito obrigada e gratidão, eterna gratidão. Este é um momento que nós tratamos como o momento dos anéis. Quando estamos então diante de uma formatura, formados, nós temos a representação desta profissão através de um anel. Se você então tem o anel hoje, neste momento, você vai colocar nas suas mãos. E se você não tem, também vai colocar nas mãos da mesma forma. Então, coloque o anel nas suas mãos. Se você não tem, coloque ainda isso, uma simbologia. Coloque aí nas suas mãos. O anel é a tipologia de uma aliança. E é importante nós entendermos de que quando nós temos o anel sendo esta simbologia da sua profissão, deve ser uma referência não só apenas ao estado de formando na sua profissão, mas também que seja uma lembrança daquilo que deve estar na tua vida profissional, que é a ética, a moralidade, os valores e, acima de tudo, a alegria da sua profissão. Que o anel então possa representar tudo isso. E lembrando de que Deus tem conosco uma aliança. Por isso, dessa forma como você está, eu abençoo a tua profissão, que está representada agora neste anel. Deus te abençoe. Como o nosso irmão acabou de dizer, que esses anéis eles possam simbolizar como símbolo a pessoa que vocês irão exercer cada uma das profissões daqui para frente. E com esse pequeno símbolo, a ação de Cristo possa permanecer em cada um de vocês. Deus de bondade, abençoai estes anéis que se encontram com cada um desses formandos, para que com essa simbologia eles possam exercer divinamente cada uma das profissões. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que esse pequeno símbolo seja o símbolo do amor de vocês por essa profissão que vocês escolheram, e que através dela vocês vão de auxiliar a muitas pessoas. Que as mãos de vocês sejam mãos de curar, independente da profissão que vocês escolheram. Que essa aliança que vocês fazem nessa noite seja a aliança de amor profundo. Então, para encerrar, gostaríamos de parabenizar a cada um de vocês, aos familiares e amigos aqui presentes, que vocês possam ser incentivos para cada um desses profissionais que iniciam a sua atividade, já iniciaram a sua atividade profissional, do que vocês vieram buscar, do que vocês almejaram durante esses 3 anos de preparação de curso. E como nessa homenagem aqui há pouco, vocês foram privados de 2 anos nessa permanência presencial, mas vocês foram agraciados, porque nessa ausência vocês conseguiram estar aqui hoje para concluir essa etapa, e no meio a tanta dificuldade que vocês passaram, vocês agora possam exercer dignamente. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Santa Ana e São Joaquim, a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo
Agradecemos a sua presença, a generosidade da companhia. Foi uma alegria estar juntos. E no momento que encerramos abençoando a todos. Por isso que este final você recebe a bênção de Deus. É um privilégio podermos ser abençoados, mas privilégio maior quando também somos abençoadores. Assim sendo, Deus abençoe a todos com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e Ele te dê a paz. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças ao Pai te rendemos por essa oportunidade de nos termos reunidos aqui essa noite. Te rendemos graça por termos conseguido concluir esse curso e te rendemos graça pelas oportunidades que ainda virão. Que assim seja. Muito obrigado. Thank you.